O Renato Rovai, Vanessa, ele é o editor da revista Fórum, né, uma revista que tu escreveu uma matéria, foi lá que eu te encontrei, é por isso que ele está aqui também. A companheira da Marcha Mundial de Mulheres, né, e o Emiliano Boss, que todos aqui já conhecem do Fórum Social Mundial. Então, Vanessa, tu tem aí de 15 a 20 minutos para fazer aí a tua exposição inicial. É com vocês, Vanessa Zettler, direto de Nova York. Olá, todo mundo, boa tarde. É um prazer estar aqui falando. Antes de mais nada, vamos falar. Como eu venho aqui falar do Occupy Wall Street, né? Assim, a coisa mais importante para deixar claro que é um aspecto super forte do que é o Occupy Wall Street é que ninguém pode falar pelo movimento. Eu não posso falar em nome do Occupy Wall Street, ninguém pode. Porque, como é a característica dos movimentos que aconteceram em 2011, não tem um líder, não tem um grupo de líderes, então não tem um porta-voz do movimento. Então, como eu venho aqui falar, eu venho falar como uma pessoa que participou do Occupy Wall Street desde o começo, porque eu tive a sorte de estar aqui nesse momento. E eu me envolvi, então, desde o começo, né? Desde agosto, eu fiquei sabendo das preparações que estavam acontecendo. Bom, mais ou menos a história aqui em Nova York começou com o Edbusters, né? Aquela revista anarquista, com viés anarquista canadense, que lançou aquele pôster com o touro, com a bailarina em cima, falando Occupy Wall Street, dia 17 de setembro, traga barraca e qual a sua demanda. E aí disso, um pessoal aqui de Nova York chamou para uma Assembleia Geral. Isso veio de assim, indivíduos que se comunicaram pela internet, chamaram uma Assembleia Geral, e aí eu acabei alcançando essa informação aí por Facebook e me meti na Assembleia. E foi ali que começou, em agosto, né? O Anonymous também foi um grupo que viu esse pôster e já começou a organizar, e um outro grupo também chamado US Day of Rage também fez bastante trabalho inicial, né, em agosto. E nessa assembleia a gente já se programou, já começou a se reunir, já com estrutura horizontal, e ali a gente já se separou em comissões, né? Eu estava na Comissão de Artes e Cultura, e preparamos já o cenário para o dia 17 de setembro, que seria a ocupação na Wall Street, né? Chegando no dia 17 de setembro, a Wall Street, bom, a polícia de Nova York já estava preparada, já sabia que a gente estava chegando ali, né? A expectativa era de 20 mil pessoas, tinha tipo 2 mil pessoas no dia, o que não foi problema nenhum, porque estava 2 mil pessoas bem motivadas. A Wall Street cercada, e o que ela está cercada até hoje, né? O Bull, o famoso Bull, também está cercado, barricado. Então a gente não teve como acampar na Wall Street, a gente acampou no Zuccotti Park, que é um parque ali do lado, 2 quarteirões da Wall Street, onde tudo aconteceu. E foi ali no Zuccotti Park que a gente já chegou no dia 17 de setembro, já em assembleia, já decidimos, já chegamos ali no consenso do que fazer naquela noite, aí decidimos dormir ali. E dormimos, 200 pessoas, dormimos ali no Zuccotti Park no dia 17 de setembro. E a partir disso a coisa assim explodiu, né? Assim, a primeira semana ainda um pouco tensa, né? A polícia numa presença ferrenha em volta do Zuccotti Park. Por volta de 200 pessoas só frequentavam o parque. E aí depois a coisa explodiu, foi muito através assim das ações diretas. A gente tinha uma comissão um comitê de ação direta, né, que estava sempre pensando em ações. Então, por exemplo, foi no dia 24 de setembro que a gente teve uma marcha para a Union Square, uma praça mais central de Nova York. Foi uma marcha com por volta de 3 mil pessoas. E nessa marcha, foi uma semana depois da ocupação começar, a polícia de Nova York, assim, começou a prender manifestante completamente aleatoriamente, assim, super violento, e acabou prendendo 100 pessoas nessa marcha.
o que trouxe mais gente para a praça no dia seguinte. Trouxe mais gente para o Zuccotti Park, que, aliás, a gente rebatizou de Liberty Plaza, né? Porque, na verdade, ele se chamava Liberty Plaza antes. E um aspecto interessante do Zuccotti Park, ele é um parque privado de uso público. Então, ele pertence à Brookfield Property, que é uma super corporação. E então a Brookfield Property é quem meio que faz as regras do parque. E acabou sendo uma condição que acabou sendo uma negociação entre a Brookfield Property e a prefeitura de Nova York, entre o que fazer com a gente, quem ia, sabe, se ia intervir com a gente lá ou não. E eu acho que eles não sabiam que a coisa ia crescer tanto. Acabou crescendo. Dia 1 de outubro, a gente fez a marcha pela Brooklyn Bridge, que acabou ficando bem famosa. Foi uma marcha também com por volta de 4.000 pessoas. E 700 pessoas foram presas nessa marcha, numa emboscada que a polícia fez, para que as pessoas marchassem ali pela rua e depois ali cercando todo mundo. Prendeu 700 pessoas de uma só vez. E depois disso, a praça explodiu, assim. Foi uma quantidade muito grande de gente que veio para o Zuccotti Park. E aí a gente já estava com uma estrutura assim, na primeira semana a estrutura já estava super montada, a gente estava dormindo, não podíamos dormir em barracas porque a prefeitura de Nova York não permitiu. Na primeira semana a gente tentou, a polícia veio, prendeu 7 pessoas por causa disso. Mas a gente já tinha estrutura de cozinha, de centro de mídia, com internet, com gerador, uma biblioteca, centro de conforto. A estrutura inteira da ocupação, né? Centro médico também. E bom, com essa estrutura, o ambiente da praça se transformou assim numa coisa assim sensacional, atemporal. A gente fazia, bom, as assembleias estavam acontecendo todo dia, ainda acontecem, né? Todo dia às 7 da noite. Nas assembleias vem muito se fala sobre o processo, sobre os working groups vindo para a Assembleia, discutindo o que tinha que fazer, o que tinham feito, se iam precisar de dinheiro ou não. A gente recebeu muita doação de indivíduos, né, nunca de corporação. E as assembleias cuidavam de tudo isso. E também tinha um espaço para discussão política. Mas muito da discussão política acontecia mesmo ali no parque, no tete-a-tete, sabe? Era chegar ali no Zuccotti Park e você já tromba alguém em 1 minuto, você já começa a ter uma conversação super bacana. E aí os working groups começaram a aparecer, as pessoas já chegavam ali cheia da ideia e queriam criar working group de tudo quanto é coisa. Vanessa, sim. A participação do Leone, tu conta um pouco como é que foi aí, tu chegou a ver o Leone que ele vai estar amanhã aqui tocando com a gente aqui, com a participação. O Leone, infelizmente não deu tempo de eu ver o Leone. O Leone veio para cá, acho que ele passou 5 dias aqui na cidade, ou 7 dias. E aí ele se envolveu, ele foi lá para a praça, mas era numa época também que eu estava super ocupada, eu acabei não tendo tempo de encontrar ele. Eu fiquei direto falando com ele, mas a gente não conseguiu se encontrar, que foi uma pena. Mas ele, eu não sei dizer da participação dele, né, mas ele veio aqui enquanto a praça ainda estava de pé, né, enquanto a ocupação estava acontecendo. Acho que foi em novembro, né. Mas deixa ele contar amanhã a participação dele. Enfim, voltando à trajetória da praça, então foi assim. Acho que outubro foi realmente tipo um momento auge, assim, foi dia 15 de outubro, quando já existia o chamado para as ocupações no mundo inteiro, né? Dia 15 de outubro tinha o chamado mundial para ocupar as praças do mundo inteiro. E nesse dia foi um dia cheio de ação aqui em Nova York, várias marchas, várias ações. E foi um momento auge. Antes disso, até antes do dia 15 de outubro, também teve a marcha quando a gente trouxe os sindicatos finalmente, né, para participar efetivamente do Occupy Wall Street. Os sindicatos tradicionais participaram das mobilizações? Sim. Foi ali no começo de outubro que
Na terceira semana da ocupação, que a gente conseguiu, a gente tem também os working groups que trabalham com essa relacionamento com os sindicatos, e aí teve uma marcha que uniu os sindicatos e os estudantes, e essa marcha reuniu mais de 30 mil pessoas. Assim, 30 mil pessoas é muita gente. E, e aí os sindicatos, eles vieram efetivamente para a ocupação, porque no começo, de fato, foi uma coisa que começou com gente mais jovem, né? Começou com um estudante, o pessoal que alcançou a informação pela internet, que estava nas redes sociais e, né, e soube do que estava acontecendo. E aí foi um processo de 2, 3 semanas que atingiu já uma população mais ampla. Já conseguiu atingir os trabalhadores, essas minorias, pessoas mais velhas, ativistas mais velhos também. E, assim, por aí foi a trajetória. Eu sempre me perguntei como é que estava saindo essa notícia no Brasil, como é que estava saindo essa notícia fora da mídia americana, né? Que na mídia americana, primeiro eles tentaram diminuir, falar que a gente não tinha nenhuma demanda, que a gente não tinha nenhum propósito em estar ali na praça, que a gente era despolitizado, porque o fato é que quando o Ed Buster fez a chamada, ele falou: qual que é a sua uma demanda? Só que essa uma demanda, na verdade, tipo, desde o começo a gente já percebeu que não era uma questão de ter uma demanda, na verdade era uma questão de trazer todo mundo junto e falar sobre a insatisfação generalizada, né? E foi muito bacana a abertura que existiu para que não fosse só uma linha política que tivesse no movimento, né? Para que qualquer um que tivesse qualquer linha política, mas que sentisse a necessidade de se articular, viesse e participasse. O que foi o que trouxe tanta gente para cá. Assim, voltando à trajetória da praça, a gente conseguiu até armar tendas, né? No final de outubro, a gente conseguiu armar barraca, acabou que a polícia não acabou deixando isso acontecer, porque eles perceberam que vir prender a gente não ia mais funcionar, porque isso acabava trazendo mais mídia e mais gente. E foi dia 15 de... Não, de volta do dia 14 de outubro, a Brookfield Property, né, a dona do espaço do Zuccotti Park, mandou uma carta aberta para a gente falando que eles estavam muito preocupados com a situação sanitária do parque. O parque estava muito sujo e que eles iam ter que limpar o parque. E que depois de limpar o parque, a gente não poderia voltar a se instalar no parque como a gente estava. Lógico que isso era uma estratégia para acabar com a manifestação. E o que aconteceu aí foi que a gente teve 24 horas para mandar essa informação para todo mundo e para tomar a nossa atitude, que foi limpar o parque. Então, dia 14 de outubro, a gente fez um mutirão, todo mundo limpou o parque, assim, extremamente, e passamos a madrugada lá, e a Brookfield Corp falou que viria lá às 5 da manhã para fazer a limpeza. Só que durante a madrugada veio gente, assim, de outros estados, veio gente de outras cidades para dar o suporte para a gente e resistir. E às 5 da manhã a praça estava lotada, assim, com mais de 4 mil pessoas e limpíssima. A gente tinha limpado tudo. Aí veio uma carta da Brookfield Property às 6 da manhã falando que eles iam prorrogar a limpeza do parque. Que eles não iam fazer a limpeza aquele dia porque eles tinham visto que a gente tinha cuidado do parque. Na verdade, eu acho que eles viram era que a gente ia resistir. Eles viram que aquelas 4 mil pessoas estavam ali no parque porque eles iam ficar ali. E ia ser uso de violência para tirar a gente de lá, né? E aí foi um mês, e depois disso continuamos ali, e foi um mês depois, então, que a Brookfield Property veio sem aviso. Na verdade, a polícia veio sem aviso dia 15 de novembro, à 1 da manhã, e a polícia chegou no parque e falou: vocês têm 10 minutos para pegar suas coisas e ir embora, porque a gente vai limpar o parque hoje.
né? Isso era dia 15 de novembro. Daí foi todo mundo ali mandando mensagem de Twitter, mandando mensagem de celular, mandando, sabe, Facebook, toda a comunicação possível, falando que a polícia estava ali no parque. Eu, por exemplo, não estava no parque nessa noite, eu estava em casa. E a polícia, em 10 minutos, assim, começou a tirar tudo que tinha no parque indiscriminadamente e mandar embora. Tirou. Nessa altura, a gente tinha uma biblioteca com 5.000 livros, a gente tinha as barracas todas erguidas, as barracas tinham coisas pessoais das pessoas dentro, centro de mídia, computador e tudo. A polícia jogou tudo numa caçamba e o pessoal que não podia ser preso, que não queria ser preso, acabou saindo do parque, mas, assim, várias pessoas resistiram, por volta de 150 pessoas permaneceram ali no parque, né, fazendo uma corrente humana, e a polícia veio e, assim, a polícia primeiro teve certeza de que não tinha ninguém com câmera no parque, primeiro tirou todo mundo de que tinha câmera, cercou o parque, sabe, 2 quarteirões em volta, impediu a mídia de entrar no parque, nenhuma mídia entrou no parque. Ansel Democracy Now!, que é um site americano de notícias super bacana, eles entraram no parque. De alguma maneira, eles têm essa reportagem. Mas a mídia geral foi impedida, e aí essas 50 pessoas que resistiram foram arrancadas à força de lá, super violento, apanharam da polícia, aí foram presos, ficaram 2 dias presos. E foi assim que a ocupação acabou, né? A ocupação física do Zuccotti Park. Naquela noite, assim como eu saí da minha casa à 1h e fui correndo para o Zuccotti Park, muitas pessoas fizeram isso. Só que quando a gente chegou ali, a gente não podia entrar no parque. Então ficaram, assim, centenas de pessoas em volta do parque durante a noite inteira tentando, sabe, se reagrupar e descobrir o que fazer. Pessoas acabaram indo dormir nas igrejas e depois foi reagrupamento e ver o que tinha que fazer. No dia seguinte, a gente fez uma ocupação meio que simbólica lá no outro parque. E desde então, o que é a situação do Occupy Wall Street o acampamento no Zuccotti Park acabou. Apesar disso, a gente usa o Zuccotti Park como um centro de ação política. A gente sempre se reúne ali, ainda tem várias atividades que acontecem ali, mas a gente não pode ter nenhuma estrutura no parque, porque a Brooksfield Property fez essa regra que agora você não pode entrar no parque com sleep bag, não pode entrar no parque com barraca, mas a gente ainda usa ali. A gente usa outros espaços da cidade, outros espaços públicos ou centros culturais para se reunir. A gente ainda tem assembleia todos os dias às 7 da noite. A gente tem agora mais de 120 grupos de trabalho, né? Os comitês que surgiram ali e continuam surgindo, continuam se reunindo. Então, a situação hoje o Occupy Wall Street se tornou esse grande movimento que começou com essa ocupação de um espaço público, e que foi através dessa ocupação desse espaço que essa rede gigantesca de pessoas se encontrou. E agora está completamente ativo e fazendo ação política. Isso aí. Esse é mais ou menos o relato da história. Tá bom, Vanessa, a gente agradece essa tua primeira participação. É emocionante ver a participação de uma brasileira jovem, mulher, né, uma das pessoas que foi bastante ativas no Occupy Wall Street. E para dar sequência a esse debate, a gente tem aqui em Porto Alegre a Wilhelmina Trout, que é integrante da coordenação nacional da Marcha de Mulheres da África do Sul, né, e do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, que vai fazer os seus comentários em inglês e vai ter uma tradução sequencial em português, tá bom? Então, okay. Wilhelmina, por favor.
Tá, então nós vamos inverter um pouco aqui enquanto eles se preparam, né? E, por favor, a produção, eu acho que o Emiliano vai usar o computador também, precisa que alguém plugue o cabo no computador dele para passar na tela aí. Então, com vocês aqui, o Renato Rovai, editor da revista Fórum, do Fórum de Mídia Livre, dos blogueiros progressistas e tantas outras coisas. Exatamente. Renato Rovai. E aí, pessoal? Primeiro, quero felicitar aí todos que organizaram aí, em nome do Marcelo. Estou muito feliz de ver que o Fórum também tem um espaço para a juventude, finalmente, né? Ou seja, está começando a se conectar com o que há de movimento real na esfera internacional. O Fórum estava precisando disso, né? Não é aqui uma crítica, mas digamos, um toque de incentivo para que essas construções continuem, né? Participo desde o primeiro fórum, a revista que eu edito nasceu no fórum. Eu acho que o fórum foi importantíssimo para a construção de boa parte dos movimentos que hoje estão acontecendo no mundo, mas o fórum estava perdendo contato com esses movimentos. E acho que isso a gente vai ter que resgatar, e vai resgatar pela rede, vai resgatar pelas novas plataformas, pelas plataformas digitais e por esse tipo de evento onde as pessoas possam estar se conectando. Eu vou fazer uma fala aqui, mais de reflexão, menos de mobilizatória, para a gente poder tentar pensar um pouco sobre o que a gente está construindo e quais são os caminhos possíveis para tatear esse espaço. O que aconteceu em Nova York é fundamental, porque aconteceu no centro do poder, num lugar onde não havia movimentos sociais realizando nada há muito tempo, né? Talvez as grandes manifestações estadunidenses tenham sido contra as ocupações pelos direitos, as manifestações pelos direitos civis, né? Lá com Martin Luther King e tal. Teve alguma coisa de movimento sindical, os hippies, teve o movimento sindical, mas assim, de cunho social real, o Occupy teve digamos, tem um dado de globalização das lutas que é muito importante. Por quê? Porque quando eles escolhem ocupar Wall Street, eles estão dizendo para o mundo que o inimigo da sociedade civil planetária é o sistema financeiro internacional. Por mais que isso não esteja absolutamente dito, simbolicamente está colocado. E além disso, tem a questão do slogan do movimento, que é os 99% contra o 1%, né? Que é um slogan também que diz, olha, são os cidadãos, né, a grande maioria, contra aqueles que se utilizam do poder para nos reprimir, para impedir que a gente tenha acesso aos bens comuns, para impedir que a gente possa ter uma mídia menos autoritária e conservadora e etc. Aí eu queria fazer um pouquinho o rastreamento histórico desse processo. A internet é algo muito novo. O Tim Berners-Lee inventou ali os códigos que permitem essa conexão em rede em 89, né? Em 89 e 91 é que eles vieram de fato a fazer a poder ser utilizado de forma por humanos, né? Pode-se dizer assim. Eu sempre brinco que 89 é um ano simbólico, né? Foi a queda do Muro de Berlim e teve a criação da internet. Caiu o muro. A internet é um pouco mais antiga. A web o www, né? Que é a interface que antes já se usava a internet, mas em modo texto, né? Essa rede, o www, do jeito que a gente conhece hoje, é isso. Essa troca de dados nesses ambientes pessoalizados, vamos dizer assim. E em 94, se vocês, quem tiver aí com mais de 25, 30, vai lembrar, 94, quando os zapatistas tomam Chiapas, né, teve ali a primeira semente de um movimento via internet, que se falava que o subcomandante Marcos, da Selva Lacandona, mandava os seus comunicados, inclusive, primeiro comunicado da Selva Lacandona. E havia um fetiche de que ele ficava com o computador
lá na selva mandando os e-mails. E isso até se disseminou, muita gente falou sobre isso. Tal. Evidentemente que não era assim, mas os comunicados, de qualquer forma, eles iam para a rede. Exatamente. Este foi o grande dado daquela ocupação de Chiapas, dali de São Cristóvão de Las Casas. Quando eles ocupam a prefeitura, tomam o poder de São Cristóvão, eles seriam massacrados, como foi o povo de Canudos, né? Seriam dizimados, mas aquilo se tornou global. Então, ali se inaugura os movimentos que se dão no mundo real, vamos dizer. Eu não vejo muito essa separação, mas esses movimentos que passam a se planetarizar por conta desse novo instrumento tecnológico. Começa ali, tem um importante, se a gente fosse fazer a linha histórica, em 99 acontece Seattle, a chamada Batalha de Seattle, né, que foi o primeiro movimento social em rede, convocado pela rede, com ativistas mobilizados pela rede para ir para uma cidade, acabaram com o encontro da OMC, né? Confronto, e não foi só o movimento da rede, de mandar hashtag e tal, não, o pessoal foi lá, se amarrou na rua, impediu que os carros passassem, sindicalistas e ativistas ambientalistas, ou seja, um grande movimento que chamou a atenção do mundo para que aquilo tinha uma outra pegada, podia começar a acontecer coisa diferente. E em 2001 acontece algo diferente, com outro tom, que é o Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre. Eu estava aqui no primeiro fórum, e acho que todos que viemos, a grande surpresa foi que ninguém imaginava que pudesse vir tanta gente. Eram 20 mil pessoas na PUC do Rio Grande do Sul, aquilo tomado de gente de cores diferentes, de 120 países aproximadamente. Ou seja, o mundo não vive o discurso único, isso não existe, né? Só existe. Por favor, Marcelo. E mesmo que organizado para o Correntes de E-mail, o primeiro fórum, já teve uma experiência de conexão global naquela época. Foi junto debate. Com o François, como é lá da LCR francesa, nós organizamos uma conexão da PUC através de 3 conexões de SDN, né? E teve aquela conexão com o Davos direto, Porto Alegre e Davos, né? Num tempo que não tinha essa facilidade que a gente tem agora. Custou uma fortuna para fazer aquela conexão, porque, enfim, né? Mas já teve essa experiência de diálogo. As Mães de Maio debatendo com o mega especulador lá, o Soros. Ao vivo. Uma coisa maluca, né? E Davos debatendo com Porto Alegre. Então, aquele 2001 mostrou que, assim, havia um espaço em disputa. Bom, essas coisas vêm acontecendo muita coisa aconteceu nesse processo para chegar no Occupy. Para ter o movimento dos indignados na Espanha, que é um pouco inspirado nesse livro chamado Indignez-vous, de um francês que é diplomata, que agora me foge o nome. Tem uma inspiração filosófica, vamos dizer assim. Então, esse processo, ele agora coloca algumas contradições. A gente tem que debater as contradições para ver como é que a gente vai caminhar. Primeiro, tem movimentos que se construíram nesse processo. Quem está militando desde o fórum para cá está muito mais acostumado com a questão da horizontalidade, de discutir e de tentar construir por consenso, de superar as divergências em nome de um projeto comum. Mas isso nem sempre foi assim, né? A formação clássica de esquerda é de votar, os derrotados submetem, a minoria se submete à maioria, né? As lógicas do partido sempre muito importantes para as disputas sociais, as organizações, as estruturas sindicais ainda estão todas organizadas do ponto de vista vertical, no sistema de presidencialista, inclusive. Os próprios movimentos sociais tradicionais, importantíssimos, ainda são muito conectados com essas velhas estruturas de representação. E agora você tem esses novos movimentos, muitos trabalhados na internet, exatamente porque a internet é isso. Quando eu vou falar, fala todo mundo ao mesmo tempo, ninguém precisa levantar a mão.
todo mundo pode botar a sua mensagem, todo mundo pode ter o seu blog, evidentemente que alguns vão ter mais acesso e outros menos, porque isso também tem a ver com a coisa da reputação e dos espaços que foram construídos, às vezes, até na história política, história jornalística, etc. Mas é isso que está me preocupando, Marcelo, não quero me estender muito, mas assim, como que a gente constrói esse diálogo, como que a gente trabalha esses movimentos novos de uma geração que foi formada na internet, para também, mas que ela não abra mão da história dos movimentos e desses movimentos que têm construído importantes momentos do processo histórico, digamos, libertário. Aí, Nova York entra nesse processo. Eu acho que monta um cenário de redes que a gente vai ter que ter um tempo para entender, né? Ter um tutorial da revolução, como a Ivana Bentes costuma falar, né? Que está dado na rede, as pessoas ensinam desde como você faz a ação, como que você disputa como pode organizar a representação, está tudo lá. Se você for entrar no YouTube, então você baixa, eles montaram lá um processo organizativo desse tipo de movimento. Precisa ver se isso cabe ou não cabe. Mas ainda há uma coisa que é fundamental, que é assim, quando você vê a Vanessa falando, fala, olha, nós somos a rua, e na hora que se ocupam os espaços para além dos virtuais, não que nos virtuais a gente não tenha problema, a gente tem, o Sopa está aí para mostrar que a gente tem, mas quando ocupa, tem polícia e dá porrada, entendeu? Dá porrada e joga gás de pimenta, e bate como bateu no Pinheirinho, né? Como está fazendo para tirar. Pinheirinho é uma área ocupada, para não deixar os meus amigos aqui, que hoje o governo do estado, tem 6.000 famílias, essas 6.000 famílias foram tiradas de uma área à base de muito gás de pimenta e porrete. Então, eu acho que o momento agora é de tentar encaixar como esses movimentos, com as suas histórias, podem se apropriar das tecnologias dos novos movimentos, e como os novos movimentos não podem também abrir mão dessa história construída para poder avançar no âmbito das redes, porque é essa combinação que pode dar essa jogada. Eu acho que o questionamento do Rovai aqui já dá o gancho para a sequência do nosso debate, tá? A Vanessa Zettler lá em Nova York, nós tivemos aqui antes uma mesa de geeks e nerds que participaram ativamente das mobilizações, principalmente na Espanha, né? Então, acho que a pergunta, essa é a ideia do Conexões Globais, como que esses novos movimentos, em que os protagonistas que mobilizaram o mundo inteiro em 2011, não são os atores originais do Fórum Social Mundial. 1 milhão de pessoas na Praça del Sol em Madrid, 500.000 pessoas em Barcelona, né? Milhares de pessoas em Nova York, em Londres, e quem organizou essas manifestações, quem foi o sujeito político dessas manifestações, não foram os movimentos históricos que construíram o Fórum Social Mundial. Então a ideia que do Conexões e que o Rovai problematiza é esse encontro é necessário, quer dizer, né, porque está provado, né, que as novas formas de mobilização utilizando as redes da internet têm mais potência para uma ação direta, para colocar pessoas nas ruas, do que as velhas estruturas. Então é uma provocação, né, para os nossos debatedores. Então, com a palavra, Wilhelmina, que é integrante da Coordenação Nacional da Marcha de Mulheres da África do Sul e delegada junto ao Conselho Internacional do Fórum Social Mundial. Thank you very much. Obrigada, muito obrigada. I wish to thank the organizers for the opportunity to share this platform with fellow political activists and giving us as the World March the exposure to share our experiences and our actions. Eu gostaria de agradecer aos organizadores desta atividade, de nos dar esta oportunidade de compartilhar esta plataforma e compartilhar a nossa experiência da Marcha Mundial das Mulheres. And to share our experience
experience of how we built our movement, that it was not only by the use of technology that we build our movements, but through our shared experiences. E também de compartilhar como nós construímos nosso movimento, que não é só usando tecnologias, mas também compartilhando experiências. The World March, the women themselves find it as a barrier using this technology, but as the World March, we have learned to use this international space in spite of these barriers, and one of them being a language barrier. Ok. As mulheres têm muitas dificuldades de usar essas tecnologias, mas nós buscamos várias formas de vencer esses obstáculos. Por exemplo, no caso da Marcha Mundial das Mulheres, vencer obstáculos linguísticos, né, de idiomas. First of all, just for those of you who are not familiar with the World March of Women, I would just like to share with you our definition of how we view ourselves as an international feminist movement rooted in grassroots organization. A primeira coisa que eu gostaria de explicar como é que a gente se define como um movimento de mulheres internacional que está baseado em organizações de base. We believe in challenging the root of our poverty and our oppression. And that root we define as the capitalist, patriarchal, and racist system by building solidarity amongst women and men through action. Nós acreditamos que é possível desafiar as causas reais da pobreza e da opressão contra as mulheres, através que estão no sistema patriarcal, racista e capitalista, através da construção de solidariedade entre mulheres e homens e através de ações. So the World March is part of movements all over the world struggling against neoliberalism and an unjust world that provokes violence and poverty, and for the creation of alternatives based on the world that we want, based on equality, justice, freedom, peace and solidarity. Então, a Marcha Mundial das Mulheres é parte de um movimento que luta contra o neoliberalismo e contra uma ordem mundial injusta que provoca violência e pobreza, e pela criação de alternativas. Um mundo que é baseado na igualdade, na justiça, na liberdade, paz e solidariedade. But we do not act alone. We establish alliances with other social movements to achieve our goal. A gente não atua sozinhas, a gente estabelece alianças com outros movimentos sociais para atingir nossas metas. We make our public resistance and alternatives known through street mobilizations, popular education and collective construction of new forms of expression. Nós tornamos públicas as nossas resistências e alternativas através de mobilizações de rua, de educação popular e a construção coletiva de novas formas de expressão. Our history is rooted as far back as 1998, when women from all over the world came together in the far north in Quebec, French-speaking Canada, to define a platform to demand actions for global actions for the year 2000. Nossa história começou em 1998, quando mulheres de todo o mundo se juntaram na cidade de Quebec para definir uma plataforma de demandas e ações para o ano 2000. So our first international global action as the World March of Women took place in the year 2000 and every 5 years thereafter. And we just want to share with you evidence of those, a gallery of photographs showing the mobilization of women, grassroots women's organizations throughout the world from the year 2000, 2005, and our third global action in 2010. So, essa primeira ação internacional aconteceu em 2000 e aqui a gente conta essa história através das nossas fotos e se desenvolveu em paralelo a todo esse processo de luta anti-globalização. Just to say briefly that in 2000 it was over 10,000 women who marched to the United Nations
with a signatures of 5 million women opposing the policies of the World Bank and the IMF. Então, naquele ano de 2000, mais de 10 mil mulheres marcharam em Nova York, em frente à sede da ONU, e entregaram documento à ONU, ao FMI, ao Banco Mundial, com mais de 5 milhões de assinaturas denunciando as políticas neoliberais dessas instituições. But our methodology is such that we know that we cannot bring all the women together in one single action. So simultaneously, at the same time, women in different parts of the world, and like in 2000, over 40 countries simultaneously marched while those women marched to the United Nations. So, a gente sabe que a gente não pode trazer todas as mulheres do mundo juntas no mesmo lugar. Então, ao mesmo tempo que a gente estava lá em Nova York, nós trouxemos as mulheres em mais de 40 países também estavam protestando simultaneamente. Our action in 2005, our global action, started in the very city of Sao Paulo on the 8th of March, and we all know the 8th of March is a significant day in the diary of women. It's International Women's Day. And we started our march on the 8th of March in 2005, passing through 53 countries over 5 continents. Então, em 2005, a gente realizou nossa segunda ação internacional, começando em São Paulo no dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, uma data muito importante no nosso calendário, e a partir daí lançamos uma ação que passou por 53 países em 5 continentes. And our demands in that year was compiled in the Women's Global Charter for Humanity, and with that, a solidarity quilt was passed around that connected the struggles and the voices of women as we went from country to country. A solidarity quilt where women are added their country square to form a square that's today, I think, 7 meters by 5 meters. Ok. E na nossa ação de 2005, a gente construiu, junto com essas mulheres de todos esses países, uma Carta Global das Mulheres para a Humanidade e uma colcha de solidariedade, em que cada país adicionou um pedaço simbólico do que era a luta das mulheres desse país. The global action in 2005 ended in the city of Ouagadougou in Burkina Faso, and it passed through 53 countries, like I said, over 5 continents, Então, essa ação terminou na cidade de Ouagadougou, em Burkina Faso, depois de passar por todos esses países. Just finally, our 2010 action, which happened 2 years ago, saw over 70,000 women in over 70 countries participating. And the World March of Women in Brazil made history by organizing the first ever march over 10 years in which 2,000 women participated. Então, a nossa terceira ação internacional aconteceu em 2010 e reunindo mulheres de 70 países. A Marcha Mundial das Mulheres no Brasil fez história porque colocou nas ruas durante 10 dias 2.000 mulheres marchando. But we need to just share with you some very crucial points, and that one of them being that, yes, we are an international feminist movement that is based on action. Eu queria compartilhar alguns pontos cruciais. Sim, nós somos um movimento internacional de mulheres de base fazendo ações. But we need to bear in mind that we need to establish constantly connections between the global context and our struggles and issues at the national level. Mas a gente tem que estabelecer constantemente conexões entre temas globais e como esses temas se refletem nacionalmente nos distintos países. So our strategies will always change according to the different levels.
Então, nossas estratégias sempre mudam dependendo do nível em que estamos atuando. And at the same time, our analysis of the capitalist patriarchal system, of the crisis that we are facing, constantly has to be connected to the actions and struggles on the ground. Então, o enfrentamento à crise capitalista e ao capitalismo patriarcal tem sempre estar conectado com as lutas no território. And then just to end off by saying, as we are talking about the internet and the social media, is that our communication throughout our actions is daily reports, pictures, media coverages being sent to one central point, which is our international secretariat, which presently is based in São Paulo. Então, já que a gente está falando também de internet e das redes sociais, a gente sempre nessas ações de 2010 e nas outras ações, nós difundíamos todas as imagens, textos e coisas que a gente estava fazendo diariamente através do Secretariado Internacional da Marcha, que tem base em São Paulo. Now, this is not always easy, because you can imagine in the heart of Africa, where women of Mali, of Sub-Sahara, is organizing, how difficult it would be for them to send daily reports when the electricity has failed, where there's no internet connections available. Então, vocês devem imaginar como isso é difícil quando você considera, por exemplo, a África, onde no Mali, que é uma região no Sub-Saara, você não tem eletricidade e muito menos internet. But as this information comes into our central point at our International Secretariat, it's disseminated through our website, which we specially create for our individual actions, and disseminated to our alliance partners and other media, community media. Então, quando essa informação chega nesse ponto central, que é o secretariado, ela é imediatamente disseminada através do sítio web, que é enviada para os nossos movimentos aliados, é também enviada para os meios de comunicação alternativos e redes sociais. And then just finally to say that we believe that our demands at all times, and we try to share this with other organizations, other allied organizations, especially here in the space that we've been given at the World Social Forum, that at all times we ask that our alliance partners, that those actors within the World Social Forum, we want them at all times to inscribe their analysis of patriarchy in the heart of the questioning of neoliberalism and imperialism. E nós trazemos demandas que nós compartilhamos e tentamos construir em espaços como este, do Fórum Social Mundial, junto aos nossos aliados, que eles incluam a luta contra o patriarcado na luta pela construção desse outro mundo possível. I know this task is big, but we have to prevent feminist analysis from remaining where it is expected to remain with health issues and reproductive rights, but that we want to contaminate and participate in the heart of the political and economical debates. Então, a gente é um movimento que não quer discutir o feminismo, onde tradicionalmente dizem que ele deve ficar, que é a discussão sobre saúde e direitos reprodutivos. Em vez disso, a gente quer fazer a discussão do feminismo no todo, na política, na economia, em todas as esferas da sociedade. Acho que só um dado importante, pelo menos no Brasil, e a gente podia até ver aí com o pessoal da Spanish Revolution, 15M, que está por aqui, mas no caso do Brasil, a realidade da apropriação das tecnologias por parte das mulheres é um dado superior a 50% da população. No Brasil, a maioria
dos internautas e das pessoas que estão nas redes sociais são mulheres e não homens, né? Então, acho que tem uma questão mais geracional aí do que de gênero nessa questão da apropriação das tecnologias econômicas e tal, né? Então, eu acredito também que nas ocupações da Espanha, nas ocupações em outros lugares do mundo, a participação do gênero feminino também tem sido paritária, né? Então, talvez seja uma nova realidade aí desses novos movimentos sociais em relação aos movimentos tradicionais do Fórum. Tá? Agora a gente passa imediatamente para o Emiliano Boss, que é um jornalista italiano que realizou cobertura nos conflitos dos países árabes, né, e Oriente Médio e estuda movimentos de imigração em países periféricos. Emiliano, por favor. Muito obrigado, mas tenho um problema. Não falo português, desculpe. So I'm going to speak in English thanks to Alexandra. I'm sorry. Next time I will be a bit more global than now. Ele diz que na próxima vez ele vai tentar ser mais global do que agora. Vai aprender português. So I try to put my ideas in the streaming, in what you have been telling us up to now. And eu vou tentar colocar as minhas ideias na linha do que foi colocado aqui até o momento. If the production can please show. Okay. We talk about food voters. This guy is coming from Italy to talk about food voters and Occupy democracy. That's my idea, and I hope to be able to explain you why. Ok, eu vou falar dessa ideia de food voters, que é eleitores a pé, e da ideia de ocupar democracia. Eu espero conseguir fazer essa relação. Perfeito. We have been told about different connections, the history of the movement, how the movement has changed thanks to the new technologies, how we have new subjects on the political international scenario. Então, a gente tem falado aqui das diferentes conexões, a história dos movimentos sociais, o que os novos movimentos trazem, quais as possibilidades nesse novo cenário. So now I want to bring you on other connections that, on a way, are already digital, already on the web, already on the social media, but on the other hand, they are completely forgotten and invisible. E elas também estão esquecidas, ou elas também escaparam, tiveram que fugir do país. E onde elas estão? Elas estão em acampamentos de refugiados. So they are there. This is a camp in Tunisia, 4,000 people stuck there. Então, eles estão aí, eles estão num campo de refugiados, eles não votam. In Tunisia. Em Tunísia. In Tunisia. They don't vote. They are not represented. They are out from the stream. They don't vote. Are you sure they don't vote? Eles não votam, essas pessoas não estão representadas, elas estão fora das ruas. Nós estamos certos de que eles não votam? They are out from democracy. Are we sure? No. They vote by escaping. That's why food voters, the only way to express themselves is by escaping. Então, ele pergunta, será que a gente tem certeza que que essas pessoas não votam? E ele diz que não, que elas votam, o voto delas é escapar, é fugir. Então, é por isso que eles chamam de foot voters, né? Eleitores a pé. But they don't protest. They still don't have Vanessa telling us what's happening. There's no Vanessa from that refugee camp. Então, mas eles não protestam, não tem uma pessoa deles como a Vanessa, que possa dizer desse processo que eles estão vivendo. They wait, and they wait a piece of paper, a document that allow them to go. Então eles ficam esperando um pedaço de papel, um documento que permita a eles sair. So, they don't occupy. If you can follow, I'm joking a bit with the words. They don't occupy the democracy. They don't occupy Barcelona, Madrid squares, London, New York, Athens, because
this kind of democracy, it's already occupied. Então, eles não ocupam a democracia, eles não ocupam a Barcelona, Madrid, Nova York, porque esses lugares já estão ocupados. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Essa é a ideia dos diálogos, né? Nós estamos fazendo um diálogo global envolvendo temas importantes para a construção de uma nova democracia, uma democracia real. Vanessa Zettler, tu ainda está na escuta? Tô aqui. Tá aí. Então eu vou pedir aqui pro, não sei, eu acho que o Javier poderia falar um pouco com Vanessa, falando um pouco dessa conexão do movimento de democracia real já de Espanha com Wall Street. Tem algo para perguntar para Vanessa? Yo quería hacerle dos preguntas. Una, si hubo cómo percibieron y cómo influyó el movimiento del 15M en Occupy Wall Street. Y la segunda, he escuchado que hay un proyecto de software de Global Square para hacer una herramienta libre digital para organizar el movimiento. Si podía darme más información de cómo está esa discusión. Vanessa? Sim. Bom, o 15M teve influência direta e definitiva, assim, para ocupar Wall Street, com certeza. Na verdade, eu sinto, assim...